Olá amigo, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo Ian e nesse vídeo nós falaremos sobre o impacto do descanso e do sono na saúde mental e no desempenho ao longo do nosso dia. Que o sono ele é uma das coisas principais para a produtividade, isso você já sabe. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com sinceridade. Quando você está com sono ou teve uma noite de sono mal dormida, como você fica no dia seguinte? Por favor, guarde essa resposta só para você. Mas certamente você fica de mau humor se você for como eu. Bom, é importante a gente trazer essa questão do sono, porque o sono ele faz parte da nossa produtividade. Mas antes de qualquer outra coisa, nós sabemos que nós não somos o país mais produtivo do mundo. Mas olha só que dado alarmante, que inclusive está no site do governo. Mais de 72% dos brasileiros sofrem com alterações de sono. Uau! Mas qual será que são os impactos das alterações de sono em mais de 50% da nossa população? Como que isso reflete no dia a dia? Não somente no baixo nível de inteligência emocional que nós temos como um todo, né, no nosso país, mas também isso representa financeiramente quanto? Bom, estudos dizem que o déficit de sono custa à economia brasileira cerca de 18 bilhões anualmente. Olha o quão importante é o sono com relação à produtividade. Segundo vários estudos, nós não conseguimos ainda colocar em porcentagem quanto de fato impacta na produtividade. Mas que tem impacto na nossa produtividade, a ausência de sono, isso tem. Tanto que quando nós falamos de produtividade em qualquer curso que você vê, qualquer curso sério pelo menos, o sono é um dos primeiros pilares a ser trabalhado. Isso porque é no sono que você consolida as suas memórias e que você tem a recomposição energética. A privação de sono não somente altera com o tempo o teu cérebro, mas também te reduz a capacidade de tomada de decisões, resolução de conflitos, entre outros sintomas que temos através da falta ou ausência de um excelente sono. Bom, mas qual que é a origem disso, Gustavo? A verdade é que é uma origem multifatorial. Você tem uma rotina intensa, não trabalha mais uma higiene do sono porque o tempo inteiro nós estamos expostos às telas azuis. Inclusive, existem vários estudos que falam que a tela azul é prejudicial para o nosso bem-estar, especialmente quando fala relacionado ao período de sono, o período noturno. Como que isso impacta, né? Isso tem também uso excessivo de telas vinculado com a ansiedade crescente que contribui para a epidemia de insônia que nós temos hoje no Brasil. Lembre-se, 72% dos brasileiros sofrem com alterações no seu sono. É importante dizer que isso acontece em todas as faixas etárias. E, como eu disse, eu vou deixar aqui a pesquisa para que você tenha uma noção de que esse é um dado oficial do nosso governo. O ciclo de sono ele eleva 3 fases. Obviamente que você precisa de 4 a 5 ciclos de sono. O ciclo de sono ele contempla, em primeiro lugar, um sono leve. E nesse sono leve, é importante que você entenda que é uma transição de vigília entre o seu estado de acordar e o estado de sono profundo. É como se fosse um adormecer. Aquela sonequinha, você está no sono leve. O sono profundo, por sua vez, é onde acontece a recuperação física e a liberação hormonal. Ou seja, aqui começa a você ter a sua recomposição energética, de fato. E é no sono REM que nós temos períodos de sonhos intensos, onde há a consolidação da memória. E mais do que isso, uma consolidação emocional, te ajudando a, no dia seguinte, fazer melhor a autorregulação, melhor a tomada de decisão, melhor o teu humor, obviamente. Então você tem N benefícios com relação à importância do seu sono. E é muito importante dizer que é necessário que você tenha de 4
a 5 ciclos de sono. E quanto tempo dura, Gustavo, os ciclos de sono? Em média, 90 minutos. Ou seja, se você fizer os cálculos, 7 horas e meia. Na média, se pede que você durma 8 horas. Segundo estudos, esse é o período mais ou menos perfeito para que uma pessoa tenha uma noite de sono. Em média, 8 horas. Pode ser que eu tenha menos, Gustavo? Sim, naturalmente. Inclusive no nosso cotidiano adverso que nós temos, é natural que você tenha menos ciclos de sono. Mas isso, depois você tem que verificar com uma pessoa especializada na área de sono para ver se de fato o seu organismo não tem nenhum prejuízo nessa área relacionada aos seus ciclos de sono serem um pouquinho menores. Existem esse tipo de pessoas sim, mas é raridade. Então coloque como regra dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, com 8 horas de sono, que você não vai ter erro, beleza? Seguimos então. Os efeitos da privação de sono na saúde mental. Primeiro, que já temos alguns sintomas importantes aqui que foram validados pela ciência. Dentre eles, por exemplo, pensamentos suicidas, transtornos mentais diagnosticáveis como depressão e transtorno de ansiedade, sintomas psicológicos como irritabilidade e desregulação emocional. Lembre-se, o segundo pilar da inteligência emocional é a autorregulação. A autorregulação emocional é o segundo pilar e ele já está prejudicado aqui pela ausência ou a privação de sono. A privação de sono, inclusive, é pior do que você beber álcool muitas vezes, porque com sono tem os mesmos efeitos que você ter bebido álcool. Ou seja, você dirigir embriagado por álcool e você dirigir após um longo período de privação de sono, dá na mesma. Então, cuidado ao volante, perfeito? Alterações cognitivas, certamente aqui você tem uma dificuldade de concentração e memória. Ao longo prazo, a ausência de sono, ela vai impactar na tua memória e na tua concentração. Mudanças de humor, nitidamente, como na primeira pergunta, eu, por exemplo, fico impaciente. Tenho certeza que você por aí também tem alterações de humor. Não necessariamente impaciente, mas certamente você tem alterações de humor. Seguimos então. Consequências da falta de sono na produtividade. Veja bem, eu anotei aqui 4 pontos importantes. Percepção comprometida é onde a sua dificuldade de avaliar ela é corrompida e a sua tomada de decisões entra em uma zona de risco, porque você não toma decisões assertivas. Após um longo período de privação de sono, dificilmente você tomará decisões assertivas. Então, se você não dormiu e precisa tomar uma decisão importante, minha dica é: durma, depois você toma a decisão. Perfeito? Porque somente assim você vai tomar uma decisão mais assertiva. Inclusive, aqui no canal nós já temos vídeos falando sobre o processo decisório. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card acima uma indicação do nosso último vídeo sobre o processo decisório. Em segundo lugar, desempenho reduzido. Estima-se que 30%. Isso porque você afeta tarefas complexas. Perfeito? Em terceiro lugar, nós temos erros aumentados. Não se tem também a porcentagem exata de quantos erros você comete ao longo do período após uma privação de sono, porque é muito difícil e cada um varia de pessoa para pessoa a quantidade de tomada de decisões e a quantidade de demanda. Porém, estima-se que mais da metade das decisões que você toma, dos acidentes que ocorrem, são por falta de sono, por conta da privação de sono. Ou seja, os erros de julgamento eles acontecem constantemente. O impacto econômico diz respeito ao absenteísmo e presenteísmo que custam bilhões à economia brasileira. Benefícios do sono e sua adequação. É importante dizer que nós temos 4 principais aqui, eu listei. Primeiro, memória potencializada. Você tem a consolidação de informações no momento do sono que fazem com que você tenha um melhor desempenho cerebral ao longo da sua atividade laboral. Criatividade ampliada. Somente com as conexões neurais
reorganizadas, quando elas são reorganizadas durante o sono REM, é que elas fortalecem e favorecem insights e soluções inovadoras. Regulação emocional, basicamente o segundo pilar da inteligência emocional, e em terceiro lugar, a recuperação física e energética mesmo. Estratégias então para você melhorar a sua qualidade de sono. Eu te falei que isso daqui era uma aula em forma de um vídeo curto. Então vamos lá, estratégias para você melhorar a sua qualidade de sono. Primeiro, consistência. Tenha sempre um horário para ir dormir e sempre um horário para acordar. Gente, eu sei, é muito difícil, especialmente nos dias atuais, mas o máximo que você conseguir possível de vezes e manter isso numa rotina, mais facilmente será para você ter uma higiene de sono adequada. Lembre-se, não é somente durante a semana, porque o que muito acontece é que durante a semana você dorme um horário e acorda no mesmo horário, mas no final de semana você acaba indo dormir um pouquinho mais tarde, acordando um pouco mais tarde, enfim, você bagunça esses horários. Então, a ideia é que você mantenha esses horários fixos, inclusive aos sábados e domingos. Ambiente ideal. É importante que o quarto seja escuro, silencioso, porque assim você facilita você entrar no estado de sono. É importante também a temperatura, entre 18 e 20 graus Celsius. O ritual noturno é você estabelecer, basicamente, uma rotina relaxante ao dormir. Ou seja, algumas horinhas antes, evite café após as 14 horas. Lembre-se de ir diminuindo a quantidade de uso de telas. E o principal, evite fazer exercícios físicos à noite, porque você tem uma hiperatividade, o que significa que você terá dificuldades para pegar no sono. Lógico, você tem N fatores, mas esses são os principais que podem te ajudar a identificar uma rotina melhor de sono. E para a importante realidade do nosso dia a dia, eu resolvi separar aqui 4 passozinhos de alguns momentos que você pode utilizar ao longo do seu dia. Espero que te ajude. Então vamos lá. Micropausas de 1 a 2 minutos, como alongamentos e respiração, faz com que você reduza a tensão muscular, por exemplo. Além disso, reduzir também a tensão mental, porque você vai espairecer um pouco a sua mente. Em segundo lugar, pausas curtas, de 5 a 15 minutos. Tenho certeza que você consegue fazer isso. Aliás, é o tempo de você ir no banheiro. Entre 5 a 15 minutos, se você se afastar das telas e fizer uma caminhadinha leve, você já, primeiro, reduz a tensão muscular, aumenta a sua tensão e, além de tudo, você reduz e previne a tensão ocular. Em terceiro lugar, mas também não menos importante, se você pega, por exemplo, um intervalo ali de 20 a 30 minutos e faz um lanchezinho nutritivo e uma socialização leve, por exemplo, a você que tem uma bateria social um pouquinho menor, se você faz isso de 20 a 30 minutos, por exemplo, você recarrega a sua energia, além de tudo, estimula conexões sociais. E uma pausa mais longa, obviamente, aquela do almoço, entre um sprint e outro. Essa, quando você faz um almoço completo dentro, por exemplo, do ambiente de trabalho, você proporciona uma recuperação cerebral muito mais efetiva. Aqui estão algumas práticas plausíveis que você pode utilizar no seu dia a dia para melhorar o seu sono e, além de tudo, melhorar a sua qualidade de vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço!